Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD da TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. O telefone é o mesmo ainda, DDD 99, telefone 991520454. Se você deseja nos ajudar, meu Pix 331-957-816-20. Vamos então à nossa lição. Nós estamos estudando neste primeiro trimestre de 2023 das revistas da CPAD com o tema Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Temos aí duas coisas principais então no avivamento, Palavra de Deus e quebrantamento. Aí quebrantamento significa arrependimento de pecados, confissão desses pecados e muita oração, jejum, súplicas ao Senhor. E o resultado disso é a presença de Deus entre nós, com um poder tremendo do Espírito Santo operando através dos dons espirituais. Nós já estudamos na lição 1 o avivamento espiritual, na lição 2 o avivamento no Antigo Testamento, na lição 3 o avivamento no Novo Testamento, na lição 4 o ministério avivado de Jesus, na lição 5, o avivamento na vida da igreja, e hoje, lição 6, vamos estudar o avivamento no ministério de Pedro. Eu considero Pedro aí o apóstolo de maior fé. Dentre todos os primeiros apóstolos, aquele que teve mais fé, demonstrou essa fé em diversos momentos, e nós vamos ver a história então de Pedro. Vamos ver o texto áureo. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Atos 2:14. Então aqui falando a respeito da primeira pregação do evangelho da igreja. Agora a igreja cheia do Espírito Santo. Isso aqui foi no dia então que aconteceu o batismo com o Espírito Santo, que eles falaram em línguas, cerca de 120 pessoas, e imagine aí o barulho que fizeram. Muitos deles, é evidente, caíram pelo chão, falaram em línguas muito alto, saíram pulando, gritando, outros batiam palma, o que é normal quando acontece o batismo com o Espírito Santo. Porque cada um responde de maneira diferente ao fogo do Espírito Santo, ao poder do Espírito Santo. É como se nós colocássemos aí uma fila de 100 pessoas e mandasse que cada um colocasse os 2 dedos lá na tomada de energia elétrica. Cada um reage de uma maneira. Um ri, outro chora, outro grita, outro pula. Cada um tem uma reação de acordo com a sua capacidade de receber um choque. Aqui era a primeira vez que havia esse derramar e não tinha ninguém ali para fiscalizar, para criticar, para impedir, para dominar as pessoas, para atrapalhar. Não. Eles estavam esperando, estavam há 10 dias orando, esperando a promessa que Jesus havia dito que viria sobre eles, o revestimento de poder. E então cada um reagiu de acordo com a sua personalidade. E temos certeza que Pedro, devido a ser ali dentre eles, vamos dizer assim, o mais afoito. Imagine a reação de Pedro ao receber o batismo com o Espírito Santo. A alegria. Deve ter gritado, pulado, batido palma, caído para o chão, rolado. Quando aqueles visitantes que estavam em Jerusalém, que eram prosélitos, muitos deles do judaísmo, e também os judeus, começaram a ouvir aquele barulhão, correram todos e foram, cada um contando para o outro: olha, está uma bagunça ali, tem gente caída pelo chão, tem gente rolando no chão, tem gente falando uma língua diferente. Foram juntando gente.
Então, neste momento, é que Pedro vai entrar, porque houve ali comentário de que eles estavam bêbados, né? E Pedro, então, vai, de repente, falar àquela multidão, e ele vai explicar que aquilo não era bebida. O que estava acontecendo era o cumprimento da palavra de Deus que estava profetizado por Joel no capítulo 2, versículo 28, falando então do derramar do Espírito Santo. Então veja que Pedro, que antes não tinha essa capacidade para falar uma multidão, agora estava sendo capacitado poderosamente pelo Espírito Santo, encorajado e inspirado a falar àquela multidão, explicar àquela multidão a palavra de Deus, e estava agora despontando ali o primeiro pregador pentecostal. A verdade prática diz: a vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. Então, na vida de Pedro, nós vamos ver isso claramente. Quem era Pedro antes e quem passou a ser Pedro depois desse avivamento, depois de receber o batismo com o Espírito Santo e ainda receber dom de variedade de línguas, né? Que eles receberam depois do batismo. Na hora do batismo falaram em línguas, como todas as pessoas falam em línguas. Um tipo de língua é o Espírito Santo que escolhe e dá a cada um. Mas agora eles passaram a falar em línguas, mas as pessoas que estavam visitando Jerusalém para a grande festa do Pentecostes, elas começaram a ouvi-los falando na sua própria língua de origem, dos seus países onde eles moravam. Então, que houve ali uma manifestação do dom de variedade de línguas. Então, Pedro, por exemplo, falava em línguas, mas uma pessoa que morava em Roma ouvia em latim. Uma pessoa que morava lá pelo lado do Iraque, ali em Mesopotâmia, ele ouvia falar na língua de origem ali, que era o aramaico. Aquele que morava na Líbia, por exemplo, ia ouvi-lo falar em árabe. Então, de maneira que os apóstolos receberam o dom de variedade de línguas, e eles falavam em línguas agora, mas as pessoas que estavam ali de outros países estavam ouvindo na língua deles. Isso acontece comigo, já aconteceu várias vezes, de eu estar pregando na rua ou na igreja e começar a falar em línguas e uma pessoa estrangeira de outro país entender claramente, sendo que eu não estava falando a língua do país dele, mas eu estava falando em línguas do Espírito Santo, mas ele entendia como se fosse a língua de origem dele. No dom variedade de línguas, nós podemos falar pela manifestação do Espírito Santo em pelo menos cinco tipos de línguas diferentes. Vamos à leitura bíblica em classe, que está em Atos 2, 14 a 24. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus,
tomando vós o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Todos foram confundidos por bêbados. Por quê? O que o bêbado faz? Fala numa língua, às vezes, enrolada, devido a estar debaixo do entorpecimento do álcool. Também o bêbado cambaleia, também o bêbado cai para o chão, rola no chão. Então, foram confundidos como bêbados. Pensaram, esses homens estão bêbados. Então, Pedro levanta com os 11. Então, os 12 apóstolos é que ficaram de pé. Outros estavam ou no chão ou assentados, Então, Pedro agora dirige-se à multidão explicando o que estava acontecendo. E ele vai dizer claramente, 9 horas da manhã não é possível que nós estivéssemos bêbados. E isso não é resultado de bebida alcoólica. Isso é resultado do batismo com o Espírito Santo, que foi profetizado pelo profeta Joel, que está registrado lá em Joel 2:28. Também Isaías fala sobre isso, E Pedro também vai dizer que esta promessa tanto era para eles, quanto para todos aqueles que estavam ouvindo, e também para os seus filhos, os seus pais, seus avós. Era para todos que crescem. Crescem em quê? Em Jesus Cristo, aquele que havia sido crucificado por mão dos romanos, mas com a autorização dos judeus. E ele havia morrido na cruz, mas ressuscitado. Todos aqueles que crescem nisso e aceitassem isso, e também receberiam, então, aquele batismo com o Espírito Santo, aquela maravilha de Deus. Pedro também fala que Jesus é digno de confiança deles, que ele era o Messias realmente, porque Deus confirmou que ele era o Messias através de sinais, prodígios, milagres, maravilhas que Jesus operou entre eles. Vamos aí os tópicos e os subtópicos pelos quais nós vamos passar. Tópico 1. Pedro antes do Pentecostes. Subtópico 1. As duas atitudes de Pedro. Subtópico 2. Pedro nega Jesus 3 vezes. No tópico 2. Pedro após o Pentecostes. Subtópico 1. Pedro batizado no Espírito Santo. Subtópico 2. Pedro e a cura do coxo. Subtópico 3. Pedro avivado em outras ocasiões. No tópico 3. A igreja de hoje e o avivamento do Pentecostes. Subtópico 1, a igreja atual e o Pentecostes. Subtópico 2, tempos de multiplicação da iniquidade. Subtópico 3, a igreja será arrebatada. Então estaremos passando por todos esses assuntos aí durante o desenvolvimento desta lição. Vamos à introdução. Nesta lição veremos o protagonismo do apóstolo Pedro, um dos mais destacados discípulos de Jesus Cristo, em 2 momentos de sua vida. Primeiro, antes de ser batizado no Espírito Santo, apresentava-se como um homem impulsivo, voluntarioso e espiritualmente débil. Segundo, depois do Pentecostes, foi transformado em um homem cheio de unção e revestido do poder do alto. Temos preciosos ensinamentos para extrair dessa experiência na vida do apóstolo Pedro. Então, a vida de Pedro, ela tem aí 2 momentos principais, Um momento antes do batismo com o Espírito Santo e o momento após o batismo com o Espírito Santo. Se nós fôssemos, evidente, estudar mais detalhadamente, tivéssemos tempo para isso, nós íamos estudar aí outros momentos, que foi, aí existe um momento importante que é antes de conhecer Jesus também, Como nós temos poucas informações, nós poderíamos também usar esse tempo, poderíamos estudar durante a vida de Jesus na Terra e poderíamos estudar após a morte e ressurreição de Jesus. E aí no meio disso tudo tem um momento importante que é quando Pedro conheceu o reino de Deus na transfiguração. Ali ele conheceu Elias também e também conheceu
Moisés. Vemos Pedro como escritor, de 2 livros da Bíblia, e vemos Pedro como um homem cheio do poder de Deus, operando sinais, prodígios e maravilhas. Vemos Pedro ministrando o batismo com o Espírito Santo. Então, vemos Pedro ganhando almas, ressuscitando morto. Tudo isso acontece na vida de Pedro. Nós vamos estudar mais detalhadamente então sobre Pedro. No tópico 1, Pedro antes do Pentecostes. Subtópico 1, as 2 atitudes de Pedro. Certo dia, Jesus perguntou aos discípulos a respeito de como as pessoas o identificavam. As respostas foram diversas. Uns entendiam que Jesus era João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. A partir dessas respostas, Jesus indagou-lhes a respeito da opinião deles acerca de sua identidade. Tomando a palavra, Pedro respondeu prontamente: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Mateus 16, 16, 17. Certamente Pedro se sentiu gratificado, até mesmo lisonjeado com a resposta de Jesus a seu respeito diante dos outros discípulos. Imediatamente após este episódio, Pedro recebe uma reprimenda de Jesus. Nosso Senhor havia dito que ele iria para Jerusalém e padeceria nas mãos dos religiosos, mas ressuscitaria ao 3º dia. Em seguida, o mesmo Pedro retrucou: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Mateus 16, 22. De pronto, Jesus o repreendeu: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Mateus 16, 23. Como deve ter sido desconfortável para Pedro ouvir uma pesada reprimenda após uma palavra de aprovação. Então vemos que Pedro era afoito, sempre falava o que lhe vinha à cabeça, e ele aqui tanto é usado pelo Espírito Santo quanto é usado por Satanás. Olha só, são 2 coisas antagônicas, contrárias totalmente. Veja que isso antes de Jesus assoprar sobre eles receberam o Espírito Santo, antes do Pentecostes, do batismo com o Espírito Santo. Então, eram discípulos aprendizes. Jesus está perguntando a respeito do que as pessoas falavam sobre ele. Então, uns diziam que era João Batista, porque a mensagem de Jesus se parecia com a de João Batista, a mensagem de arrependimento de pecados. No ministério de João Batista havia batismo das águas, no ministério de Jesus Cristo também houve muitos batismos nas águas. Outros diziam que era Elias, porque o profeta Elias era aquele que queria sempre exortar o povo a obedecer a Deus. Jesus fazia isso sempre. Outra coisa, Elias era poderosamente usado em milagres, e Jesus estava sempre operando milagres. Outros diziam que era Jeremias, porque Jeremias profetizava a respeito do futuro de juízo sobre Israel, e Jesus também profetizou isso. Jeremias também chorava, orava muito, intercedia por Israel, e Jesus também fazia isso. E outros diziam: é um dos profetas, um profeta novo que está surgindo aí. Mas Jesus quer saber a opinião daqueles que andavam perto dele. Queria saber agora a opinião dos discípulos. Então Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, aí não foi Pedro que descobriu isso sozinho, que chegou a essa conclusão sozinho. Inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus diz para ele que bem-aventurado é ele, porque ele acaba de receber uma revelação direta do Espírito Santo. Então estava tudo bem, todos olharam para Pedro, admirados. Pedro ficou muito alegre, feliz. Jesus estava ali falando que ele estava sendo usado por Deus. Estava muito alegre e feliz. Talvez ficou exageradamente feliz, talvez
presunçoso, e aí daqui a pouco eles estão andando, Jesus está dizendo que ia ser preso em Jerusalém, que ia ser crucificado, mas que ele iria ressuscitar. Então Pedro agora é usado por Satanás para tentar emocionar Jesus e impedi-lo que se submeter para nos salvar. Então Pedro vai dizer para ele não fazer aquilo, que não ia acontecer isso com ele e tal. E Jesus vê claramente que Pedro agora está sendo usado por Satanás e repreende aquele demônio que estava operando na vida de Pedro agora. Então veja que o Pedro que foi exaltado, agora é o Pedro que é humilhado. Então isto serve de aprendizado a Pedro e a partir dali ele toma mais cuidado, com seus pensamentos, com as ideias que lhe vêm à cabeça antes de falar. No subtópico 2, Pedro nega Jesus 3 vezes. Outro episódio revelador foi quando Pedro afirmou que jamais negaria o Senhor e Jesus lhe disse que ele o negaria 3 vezes. Mateus 26, 31 a 35. A primeira vez negou diante de uma criada, 26, 69 e 70. A segunda, diante de outra criada que dissera que o vira com Jesus, 26, 71 e 72. E pela terceira vez, Pedro negou Cristo diante de várias pessoas, praguejando e jurando, 26, 73 e 74. Depois desse momento, o galo cantou e Pedro sentiu profundo arrependimento, 26, 75. Nosso Senhor, todavia, não o desprezou. Pelo contrário, quando ressuscitou, o anjo disse às mulheres que fossem dar a boa nova a seus discípulos, e o nome de Pedro foi destacado, Marcos 16, 7. Devemos ter o cuidado de não descartar pessoas por causa de alguma falha, pois Deus pode restaurar o espiritualmente fraco. Então aqui Pedro está dizendo, ainda que eu tenha que morrer, mas eu não te negarei. Mas Jesus diz bem claro para ele que ele o trairia, que antes do galo cantar, 3 vezes ele negaria Jesus. E aí aconteceu exatamente isso. Pedro, quando Jesus foi preso, nós sabemos aí que João parece ser aí parente do sumo sacerdote, conseguiu entrar lá, onde Jesus estava sendo interrogado e também foi ali espancado, colocaram até uma coroa de espinho na sua cabeça. Então Pedro estava ali fora, junto àqueles que estavam à beira da fogueira, porque estava frio. E ali então ele nega Jesus 3 vezes. E aí o galo canta. Veja só que agora Pedro vê que Jesus estava já falando antes aquilo que ia acontecer depois. E ele agora tem uma tristeza, uma angústia muito grande por ter feito aquilo, mas ele fez aquilo por causa da sua vida. Era o instinto de preservação. Pedro ainda não tinha a capacitação sobrenatural do Espírito Santo que nos encoraja, que muitas vezes nos faz até arriscar a vida, pelo nome de Jesus, nos torna impetuosos, corajosos. Então Pedro ainda não tinha isso. Pedro ainda era um homem corajoso para as coisas do mundo, da vida. Foi capaz até de dar uma espadada, no soldado. Mas não tinha coragem ainda para arriscar perder a sua vida por amor a Jesus. Então Pedro fica triste, fica de uma maneira inconsolável e ele até chama os discípulos para pescarem novamente. Ele parece querer voltar à sua profissão porque pensava, Deus não me quer mais. Eu agora não presto para mais nada. E nós vamos ver que Jesus vai restaurar Pedro. Jesus sabia o que estava acontecendo com Pedro. Quando ressuscita, ele já manda um recado para Pedro e fala o nome de Pedro destacadamente. E veja que os primeiros discípulos a entrarem e verem que Jesus havia ressuscitado foram exatamente Pedro e João. E ali nós vamos ver que
quando Maria Madalena comunica aos apóstolos que Jesus havia ressuscitado, João sai correndo, era mais novo, chega primeiro, para na porta do túmulo, e Pedro depois, que era mais velho que João, chega, mas Pedro afoito entra logo, e a Bíblia diz que João viu e creu. O que ele viu e creu? Ele viu que os lençóis que antes enrolavam Jesus, que eles pegavam, enrolavam o lençol para que estava um vento no corpo da pessoa, enrolava tudo em lençóis, os lençóis estavam ali, não tinha jeito de tirar o corpo de Jesus, os lençóis ficaram daquele jeito, e também o lenço que antes prendia, porque eles usavam, colocar um lenço assim, prendendo o queixo da pessoa, a cabeça, o lenço estava onde antes estava a cabeça de Jesus. Então João viu isso e creu que Jesus havia ressuscitado, que Jesus havia passado pelos lençóis e ressuscitado. Mas não foi só isso que indicou que Jesus estava perdoando Pedro. Certo dia eles estavam pescando e Jesus apareceu na praia, comendo peixe. E disse para eles, gritou para eles lá, pegaram uma coisa, venham comer. Convidou-os a cear junto com ele. E Pedro estava ali, pulou dentro d'água e correu ao encontro de Jesus. E ali, Jesus vai restaurar Pedro. Assim como Pedro negou Jesus 3 vezes, Jesus vai falar com ele e ele vai 3 vezes confessar a Jesus. 3 vezes ele vai reconhecer que não ama Jesus como deveria amar. Então Pedro é perdoado, é restaurado totalmente por Jesus. No tópico 2 nós temos Pedro após o Pentecostes. Subtópico 1, Pedro batizado no Espírito Santo. Após ser batizado no Espírito Santo, Pedro tornou-se outro homem. Devido ao espanto das pessoas diante daquele fenômeno espiritual, o apóstolo dos judeus levantou a voz e, com eloquência, falou a respeito da promessa de Deus proferida pelo profeta Joel. Do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Atos 2, 18. A pregação do apóstolo Pedro teve tão grande impacto sobre os ouvintes que muitos deles, compungidos no coração, indagavam-lhe a respeito do que deveriam fazer. Assim Pedro concluiu sua calorosa pregação, apelando para que se arrependessem e fossem batizados em nome de Jesus Cristo para receberem o dom do Espírito Santo. Atos 2,38. Resultado, quase 3.000 almas foram batizadas. Atos 2,41. Então Pedro passou a ser aí o maior pregador pentecostal da história. Pedro prega, explica para eles ali, aquela multidão que estava ali ouvindo. Vamos dizer que pelo menos havia ali de 5.000 pessoas ou mais, e foram atraídos pelo barulho de todos eles falando em línguas. Então, Pedro vai pregar, explicar o que estava acontecendo, e a pregação de Pedro foi tão convincente, Foi uma coisa já produzida pela inspiração do Espírito Santo. Havia agora a operação do Espírito Santo, convencendo a todos do pecado, da justiça e do juízo. Então, quase 3.000 pessoas se converteram naquele dia e foram batizados ali nas águas. Veja só, na primeira pregação já houve uma pescaria, Pedro ouviu de Jesus que Jesus o faria pescador de homens, e agora ele estava vendo o que era ser pescador de homens. Então, quase 3.000 pessoas foram batizadas ali, como sinal de conversão, de começar uma vida nova agora, tendo Jesus Cristo como único Salvador e Senhor. E Pedro, então, está concluindo a sua pregação dizendo que eles receberão o mesmo que eles receberam, o batismo com o Espírito Santo. Aqui se usa a palavra dom, aqui não é dom do Espírito Santo, aqui está se referindo ao batismo com o Espírito Santo. Não está se referindo às capacitações do Espírito Santo, aquelas que estão registradas lá em 1 Coríntios capítulo 12, Depois ali falado e tendo grande referência também no capítulo 14 de 1 Coríntios.
Então lembre-se que aqui dom está se referindo ao batismo com o Espírito Santo e falar em línguas. Subtópico 2, Pedro e a cura do coxo. Juntamente com João, Pedro chegou à porta formosa do templo em Jerusalém. Eles viram um paralítico pedindo uma esmola. Em lugar de dar-lhe o que pedia, cheio do Espírito Santo, o apóstolo ordenou que o paralítico se levantasse e andasse em nome de Jesus Cristo. Imediatamente o homem foi curado. Entrou no templo, saltando e louvando a Deus. Isso causou grande espanto entre os que estavam ali. Atos 3, 10 e 11. O apóstolo Pedro aproveitou a ocasião do milagre para pregar a respeito da morte e da ressurreição de Cristo, enfatizando que o enfermo recebeu perfeita saúde no nome de Jesus. Atos 3, 16. Veja bem, várias vezes Jesus passou por ali e aquele homem estava ali, pedindo esmolas. A certa, Jesus olhou para trás e disse: Judas, que ficava com a bolsa, roubava o dinheiro que estava na bolsa. Jesus dizia: Judas, dá uma esmola para ele. E Judas dava a esmola e eles passavam. Conhecendo Pedro, como Pedro era afoito, Pedro deve ter dito: Jesus, por que o Senhor cura todo mundo e não cura este homem? Veja só, talvez muitas vezes passaram por ali e Pedro cobrou de Jesus: por que o Senhor não cura esse aleijado? Tantos aleijados que o Senhor cura. E Jesus deve ter dito: depois você vai entender. Então, naquele dia, Pedro e João estavam indo ao templo para oração. Eles não tinham igreja construída, eles oravam lá no templo junto com os outros judeus, participavam da oração. Era costume dos judeus orarem 3 vezes ao dia, como Davi, como Daniel. Então Pedro estava indo com João para a oração. Passaram por ali e aquele homem aleijado pediu uma esmola. Então Pedro pensou direitinho: bom, agora eu estou diante do mesmo homem aleijado. Muitas vezes eu cobrei Jesus e Jesus disse que eu entenderia depois. Agora eu tenho que fazer alguma coisa por este homem. Dinheiro nós não temos. Poderia dizer Judas, mas Judas não estava ali mais. Já havia se suicidado. Não tinha mais a bolsa do dinheiro. Poderia gritar: Jesus, cura ele. Jesus também havia morrido e ressuscitado. Então, agora Pedro descobre por que Jesus não havia curado aquele homem. Era para Pedro fazer isso. E Pedro, então, olha para aquele homem e diz: levanta em nome de Jesus Cristo Nazareno. Então o homem levanta-se. Veja só, Pedro estende a mão, ajuda-o, e ele se levanta de um salto e sai pulando. E aquilo atraiu uma multidão. Qual era o maior desejo que aquele homem tinha? Ele era todo dia colocado ali, à porta do templo, a porta formosa, a porta dourada, que brilhava com a luz do sol. Era um contraste, uma porta tão luxuosa para um homem tão pobre, tão miserável ali, tão sofredor. Então aquele homem, o maior desejo que ele tinha era de entrar lá para dentro, conhecer o templo, porque ele não podia entrar, porque a lei dizia que o aleijado não podia entrar. Então o sonho dele era entrar ali. E ele então corre lá para dentro, saltando, pulando. E aí todos veem: é aquele homem que ficava na porta, está pulando, está andando, está curado. Então a multidão se ajunta. Pelo menos vamos dizer que tinha ali umas 7.000 pessoas, 8.000 pessoas que se ajuntavam. Porque 5.000 pessoas se convertem, porque Pedro aproveita a oportunidade daquela multidão se juntar e prega o evangelho a eles. E se convertem ali 5.000 pessoas. Olha só como é que o evangelho pregado com sinais, prodígios, maravilhas é outro tipo de evangelho. Veja só, o milagre atrai multidão e mostra que Jesus está vivo. Aí você chega e prega a respeito desse Jesus que está vivo. E aí o que acontece? As pessoas se convertem em massa, multidões se convertem. Então esse é o padrão que está em Atos dos Apóstolos. Veja lá Estevão, veja lá Filipe, veja Pedro, Paulo. É o mesmo tipo de evangelho. Sinal, prodígio, maravilha. Acontece,
multidão se ajunta, se prega o evangelho a essa multidão e a multidão se converte. No subtópico 3, Pedro avisado em outras ocasiões. O avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório em outras ocasiões. Quase 5.000 pessoas aceitaram a Cristo como Salvador com a mensagem dos apóstolos. Atos 4, de 1 a 4. Esse fato teve a repercussão junto ao Sinédrio, o tribunal religioso dos judeus. Os apóstolos foram interrogados pelo sumo sacerdote sobre com que autoridade eles faziam milagres, quando responderam com ousadia que era em nome de Jesus Cristo, a quem os judeus crucificaram injustamente. Atos 4, 6 a 11. Após serem liberados da prisão, Pedro e João reuniram-se com os demais discípulos e relataram o ocorrido. Até o lugar onde oraram tremeu. Atos 4, 29 a 31. Em Lida houve um grandioso avivamento. Quando Pedro ali chegou, orou por um homem chamado Enéas, que estava paralítico há 8 anos. Enéas foi curado e por isso houve muitas conversões ao Senhor. Atos 9, 34 a 35. Por sua oração, Dorcas ressuscitou dentre os mortos em Jope. Atos 9, 36 a 42. Então veja que Pedro, após pregar na sua primeira pregação, ganhou ali quase 3.000 pessoas. Na segunda pregação, 5.000 pessoas. E agora, nós vamos ver que eles são presos, né? Pedro e João, que foram ao templo ali pregarem. E depois de mostrar a eles, de dizer para eles que Jesus Cristo, que eles crucificaram, que eles mataram, foi aquele que fez aquele homem ser curado. Eles são soltos, ficam felizes por sofrerem, nem por serem presos por causa de Jesus, não ficam se lamentando, chorando, ficam felizes por isso. E agora eles oram pedindo a Jesus Cristo que desse a eles poder e capacitação para eles pregarem e acontecerem milagres, sinais, prodígios e maravilhas, porque eles viram que isso aí atraía multidões e ajudava na pregação, no convencimento das pessoas para que elas fossem salvas. Aí eles oraram e o lugar tremeu, o poder de Deus se manifestou ali. Aí Pedro agora é um pregador pentecostal que sai pregando por toda parte. Em Lida, Pedro ora por Enéas, aleijado. Olha aí, o primeiro aleijado na Porta Formosa, agora o segundo aleijado. Pedro ora e o aleijado anda. Então, um grande milagre ali aconteceu. Multidões também ouviram Pedro pregar. Ali diz que várias pessoas se converteram. Depois Pedro vai à casa de Dorcas, ele é convidado a estar ali, porque Dorcas, a costureira, havia falecido. Então Pedro chega lá e ora por Dorcas, e Dorcas ressuscita. E aí diz que toda a cidade, tanto aquela cidade como a vizinha, todos se converteram ouvindo a pregação de Pedro e sabendo do milagre que havia acontecido, porque aquela mulher era muito conhecida ali. Veja, esse é um padrão apresentado pelo Espírito Santo à igreja. Sempre, olha, um milagre acontece, multidões são atraídas, se prega o evangelho a essa multidão, mostrando que aquele Jesus que curou essa pessoa, que fez esse milagre, é o Jesus que salva todos dos pecados, que morreu na cruz e ressuscitou. Então, multidão de gente se converte. É o que falta hoje à igreja brasileira. Crer no poder de Deus. Buscarem, clamarem, desejarem receber o poder de Deus em suas vidas para pregar o evangelho cheio do poder de Deus, na unção do Espírito Santo. Nós temos uma liderança hoje que não são homens de oração, de orarem 3 horas, 4 horas, 5 horas. Não são homens de jejum, de jejuarem 3 dias, 20 dias, 40 dias. Não são pessoas que são usadas em dons do Espírito Santo. Então, o que eles fazem?
para se justificarem por não serem homens dedicados a Deus, então atrapalham, acusam, criticam, não dão oportunidades àqueles que Deus usa, perseguem aqueles que Deus usa, estão fazendo o mesmo papel dos fariseus, dos escribas, daqueles religiosos, dos sacerdotes judeus, perseguindo aqueles que Deus usa. No tópico 3, a igreja de hoje e o avivamento do Pentecostes. Subtópico 1, a igreja atual e o Pentecostes. O Senhor Jesus previu que antes da sua volta haveria uma grande falta de fé, daí a reveladora pergunta: quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lucas 18:8. Num tempo como esse, a necessidade de um grande avivamento é imensa. Segundo a Bíblia, só pode haver um tempo de avivamento nos dias presentes se os crentes buscarem o derramamento do Espírito Santo, como no dia de Pentecostes, Atos 2:1. Então estamos passando por esse momento de falta de fé. Nunca houve uma geração pior do que essa. Uma geração comprometida totalmente com os bens materiais. Uma geração ocupadíssima na mídia. Então são os celulares, as TVs, os computadores. São ocupadíssimos na diversão. Não tem tempo de ler a Bíblia, não tem tempo de orar, não jejuam, a maioria são glutões. E aí, sumiram os dons do Espírito Santo. A igreja não tem hoje, vamos colocar, estou sendo muito otimista, não tem 50% dos crentes em igrejas pentecostais, vamos nem falar das outras, mas nas igrejas pentecostais não tem 50% das pessoas batizadas com o Espírito Santo. Essa é uma realidade muito triste. E a tendência do jeito que já vai é piorar mais ainda. Ou nós nos despertamos, ou essa liderança que aí está se converte realmente ao Espírito Santo, ou nós vamos ter uma igreja tradicional, fria, com espetáculos fornecidos, apenas isso, as pessoas, muito em breve. Tem que haver uma mudança radical, rápida. Por quê? Porque nós temos visto, olha, pandemia, guerra, isso é sinal que vem aí um grande avivamento. E se nós não buscarmos por esse avivamento, ele não virá. Se nós não mudarmos a liderança da igreja, não mudarmos, o avivamento vem para outras denominações e nós ficamos de fora. Comecemos a buscar a Deus, a clamar a Deus por um avivamento, mas busquemos com jejum, com pranto, com muito jejum, com muita oração. Busquemos, acordemos, senão o avivamento vem para outras denominações, pode ter certeza, e nós ficamos de fora. Ainda no tópico 3, a igreja de hoje, o avivamento do Pentecostes, subtópico 2, tempos de multiplicação da iniquidade. Jesus alertou os seus discípulos para as principais características dos fins dos tempos. Será uma época marcada pela multiplicação da iniquidade e do esfriamento do amor. Entretanto, o Senhor Jesus também previu um sinal altamente positivo a respeito da pregação do Evangelho por todo o mundo. Mateus 24, 4-14. Nesse sentido, para pregar o Evangelho nesses tempos trabalhosos, como o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, 2 Timóteo 3, de 1-5, a igreja deve estar avivada da mesma maneira que o apóstolo Pedro estava quando desempenhou seu ministério em Atos. Então veja, multiplicação de iniquidade. Cada vez se multiplica mais o pecado. E olha para a casa dos crentes. Não vamos nem falar do mundo aí.
O mundo jaz no maligno, cada dia peca mais. Mas e na casa dos crentes? Nós temos visto uma realidade terrível na casa dos crentes. Olha, casamentos desfeitos, filhos em prostituição, vivendo dentro da casa dos pais, filhos desobedientes, rebeldes, cometendo todo tipo de pecados sexuais, morando dentro da casa dos pais, crentes, casais na prática de sexo anal, crentes evitando filhos, todos, na maioria que se casam, evitando filhos. Isso é crime, isso é terrível. Imagine quantos crentes deveríamos ter hoje, filhos de pais crentes, que não existem porque foram evitados. Imagine, isso é terrível. A família cristã está se deteriorando. Os pais não são exemplos para os filhos, não são homens de oração, de jejum, de evangelização, de estudo sistemático da palavra de Deus. Não são mais exemplos e não têm mais domínio sobre os seus filhos. Acordemos para a situação e vamos mudar isso. Vamos nos dedicar à oração, jejum, estudo da palavra de Deus, evangelização. É muito importante atentarmos para os tempos que nós estamos vivendo. Então vem o avivamento, é o último grande avivamento, antes da volta de Jesus. E nós devemos tomar uma decisão. Ou vamos participar dele ou não. Subtópico 3, a igreja será arrebatada. A parábola das 10 virgens, Mateus 25, de 1 a 13, mais especialmente as 5 prudentes, traz a imagem de uma igreja santa, consagrada a Deus, ungida pelo Espírito Santo. É uma virgem preparada para o noivo, Efésios 5, 26 e 27. É a igreja que subirá na ocasião do arrebatamento. Como o apóstolo Pedro, que anelava pela vinda do Senhor de maneira avivada, estejamos também avivados e preparados para ouvir o toque da trombeta por ocasião do arrebatamento da igreja. O que havia de diferente naquelas virgens? Veja, eram 10. Só 5 estavam prontas. O que havia de diferente? Elas tinham azeite sobressalente, ou seja, elas estavam não só vestidas, mas estavam revestidas. Vestido é quando aceitamos a Jesus e recebemos o Espírito Santo para morar em nós. Revestidos é quando somos cheios do Espírito Santo, recebemos o batismo com o Espírito Santo e falamos em línguas. Isso é constante em nossa vida, é um avivar constante. O resto da vida estaremos avivados, orando todo dia em línguas, estamos em comunhão com o Espírito Santo. Isso é estar cheio continuamente. Isso aí é o sobressalente, é o extra. Então, as virgens, que a igreja deve estar atenta, aquelas que tinham o revestimento, aquelas que tinham o azeite a mais, foram aquelas que entraram para as bodas do Cordeiro. É uma advertência para nós. Você tem a lamparina? Muito bom. Mas você carrega o azeite a mais? É um alerta. Preste atenção. Tome cuidado. Porque é individual a cobrança. Cada um de nós devemos entrar em nosso quarto, fechar a porta e orar, buscar ao Senhor pelo menos 1 hora por dia. Pelo menos 1 hora por dia. Não pudeste nem 1 hora velar comigo, nem 1 hora orar. Busquemos o Senhor enquanto se pode achar. Nos arrependamos dessa inércia, dessa falta de amor por Jesus Cristo. Se nós o amamos, devemos buscar comunhão, conversar com Ele todos os dias. Desperta, desperta. Oh, igreja, acorda.
Oh, a graça de Deus foi concedida a nós por amor. Amemos ao nosso Senhor que deu a vida por nós. Busquemos comunhão com Ele, busquemos conversar com Ele. Amemos de verdade. Conclusão: o ministério do apóstolo Pedro mudou completamente após ser revestido do poder de Deus. Antes do Pentecostes, ele não tinha firmeza, era precipitado e voluntarioso. Mas depois passou a existir um Pedro cheio da graça de Deus, de unção, de sabedoria e de poder para cumprir a missão confiada por Jesus aos discípulos. Sem dúvida, o apóstolo Pedro é um modelo de vida e de ministério avivado sob o poder do Espírito Santo. Então veja aí o Pedro antes um pescador, agora um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, usado tremendamente por Deus, um pregador do Evangelho, ganhando multidões de almas. Veja sua mudança radical na vida de uma pessoa que busca constantemente comunhão com Jesus Cristo, busca constantemente ser cheio do Espírito Santo e que ministra a palavra de Deus, que ministra os dons do Espírito Santo, que quer estar em comunhão com o Espírito Santo, quer ser instrumento de Jesus Cristo na salvação das almas. Seja você também assim, busque, todos nós juntos vamos buscar a presença de Deus, o poder de Deus em nossas vidas, vamos ser instrumentos de Jesus Cristo. Bom, nós colocamos aí um gráfico com resumo da vida de Pedro aí, né? Os altos e baixos. Olha, vimos aí na vida de Pedro o encontro com Jesus, vimos aí chamado ministerial, vimos que ele vacila sobre o mar, vimos que ele confessa que deseja continuar seguindo a Jesus, vimos que ele confessa, mas nega também em seguida, vimos aí que ele se alegra no momento aí da transfiguração de Jesus, vimos que ele fica indeciso na hora do lava-pés, vimos a sua timidez na Santa Ceia, vimos que ele afirma que morreria por Cristo, vimos que ele foi avisado que negaria Jesus, vimos que ele dorme no Getsêmani, vimos que ele corta a orelha do soldado, vimos que ele segue Jesus, mas de longe, vimos aí que ele nega Jesus 3 vezes e fica triste, vimos que ele confessa Jesus 3 vezes e é restaurado, vimos que ele recebe o Espírito Santo no Pentecostes e vimos que finalmente Pedro se torna aquilo que Jesus o chamou para ser, grande pregador do Evangelho, pescador de homens. Glória a Deus. Vamos orar agora. Se você deseja se entregar totalmente a Deus, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador, é sua oportunidade. Não se esqueça de dar um joinha aí, de se inscrever em nosso canal. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui gratuitamente, é só entrar em contato comigo por esse telefone 999-152-0454. Eu envio para você gratuitamente os slides e também o estudo. Os slides em PowerPoint, PDF, os estudos escritos em PDF e Word. Vamos orar então. Se você está doente ou está enfermo, também acredite, Jesus te cura agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, aqui estão essas vidas que se chegam a Ti, arrependidos dos seus pecados, crendo que Jesus Cristo, Teu Filho, nasceu na terra como homem, viveu como homem, levou sobre Ele os nossos pecados, doenças, enfermidades e maldições. Morreu naquela cruz em nosso lugar, levando o juízo que era reservado a nós. Ele levou sobre Ele. Ele morreu e ressuscitou. Ó Senhor, eles creem nisso agora e, portanto, estão salvos, estão recebendo agora o Espírito Santo. Ó Senhor, ajuda-os daqui para frente, guarda-os, protege-os, livra-os de todo mal. Aramar la graça. Oh Senhor, manifesta a Tua graça agora, salvando essas pessoas. Aqueles que estão doentes, estão enfermos, receba a cura agora em nome de Jesus. Toca neles, Senhor, toca neles. Sai em nome de Jesus, toda doença, toda enfermidade, seja curada agora em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, esperamos ter ajudado os irmãos. Amém? Glória a Deus.